A Rússia avançou na Guerra do Leste Europeu. Impiedosamente, as tropas russas capturaram a cidade de Lysychansk e agora controla toda a região de Luhansk, uma consequência anunciada no canal, após a captura da cidade estratégica de Severodonetsk. O presidente Volodymyr Zelensky prometeu que as forças ucranianas retornarão para retomar Lysychansk, graças ao aumento do fornecimento de armas modernas do Ocidente. Autoridades russas disseram que suas forças estão lutando pela libertação completa do Donbas, que se refere amplamente às regiões orientais da Ucrânia de Donetsk e Luhansk, onde separatistas apoiados pela Rússia detinham território significativo antes da invasão. Como destacado em momentos anteriores aqui no canal, uma guerra nuclear do tipo só será real primeiro se a Ucrânia encurralasse os russos, dominassem o conflito, segundo, se a Rússia estivesse à beira do precipício econômico e terceiro, se a OTAN ousasse atacar ou interferir com tropas contra-militares russos. Caso uma guerra nuclearizada viesse à tona, um ataque russo ou americano seria o segundo da história, porém uma guerra nuclear seria a primeira da humanidade e talvez a última. O Ocidente reconhece que uma guerra do tipo poderia facilmente atingir os americanos como um experimento que eles não querem sentir. O Japão sentiu na pele as atrocidades americanas de 1945, após duas bombas de codinomes Fat Man e Little Boy, resultados do maior projeto atômico do mundo, o Projeto Manhattan, explodirem as duas principais cidades japonesas da época, Hiroshima e Nagasaki, um histórico permanente da capacidade cruel americana. Vladimir Putin destacou friamente esse contexto ao rebater as acusações do presidente americano Joe Biden, dizendo que a única nação a usar bombas nucleares contra humanos foram os Estados Unidos. Biden, desde então, nunca respondeu seu homólogo, já que se trata de uma realidade histórica. Se o Ocidente não quiser recuar, ou mais importante, se quiser impedir Putin da aposta nuclear em primeiro lugar, os governos precisam indicar com a maior credibilidade possível que o uso nuclear russo provocaria a OTAN, não a intimidaria. Se a OTAN decidir que vai contra-atacar em nome da Ucrânia, surgem mais questões se deve também disparar armas nucleares, e em caso afirmativo, como? A noção mais prevalente é um contra-ataque nuclear olho por olho, destruindo alvos russos comparáveis aos que o ataque russo original havia atingido. Essa é a opção que ocorre intuitivamente, mas não é atraente porque convida as tropas em câmera lenta, em que nenhum dos lados desiste e ambos acabam devastados. Alternativamente, Washington poderia responder com ataques nucleares em maior escala do que o primeiro uso russo, ameaçando perdas desproporcionais para Moscou se tentar novos ataques nucleares limitados. Isso porque meios nucleares táticos são baseados indiscutivelmente na Europa, a poucas centenas de quilômetros da Rússia. Existem vários problemas com esta opção mais pesada. Por um lado, se usadas contra forças russas dentro da Ucrânia, as armas nucleares americanas causariam danos colaterais a seus próprios clientes. Este não é um problema novo. Durante a Guerra Fria, estrategistas críticos de confiar em armas nucleares táticas para combater as forças invasoras soviéticas brincaram com a situação dizendo: na Alemanha, as cidades estão a apenas 2 quilotons de distância. Usar armas nucleares contra alvos dentro da Rússia intensificaria o perigo de desencadear uma guerra ilimitada. Até o momento, a bomba guiada nuclear de ataque tático B-61 dos Estados Unidos continua sendo o único sistema de armas nucleares dos Estados Unidos baseado na Europa, uma garantia avançada para a OTAN em um momento crítico. Um segundo problema com ataques nucleares táticos de vai e vem é que a Rússia estaria em vantagem, porque possui mais armas nucleares táticas do que os Estados Unidos. Essa simetria exigiria que os políticos americanos recorressem mais cedo às chamadas forças estratégicas, como mísseis ou bombardeiros intercontinentais, para manter a vantagem. E isso, por sua vez, arriscaria desencadear a destruição mútua total das pátrias das grandes potências. Assim, tanto as opções de retaliação olho por olho, quanto as desproporcionais representam riscos assustadores.
Uma opção menos perigosa seria responder a um ataque nuclear lançando uma campanha aérea apenas com munições convencionais contra alvos militares russos e mobilizando forças terrestres para uma potencial implantação na batalha na Ucrânia. Isso seria combinado com duas fortes declarações públicas. Em primeiro lugar, para atenuar a visão desta opção de baixo nível como fraca, as autoridades da OTAN enfatizariam que a tecnologia de precisão moderna torna as armas nucleares táticas desnecessárias para atingir efetivamente alvos que costumavam ser considerados vulneráveis apenas a armas indiscriminadas de destruição em massa. Isso enquadraria o recurso da Rússia a ataques nucleares como mais uma evidência não apenas de sua barbárie, mas de seu atraso militar. A entrada direta na guerra no nível convencional não neutralizaria o pânico no Ocidente, mas isso significaria que a Rússia seria confrontada com a perspectiva de combate contra uma OTAN que era substancialmente superior em forças não nucleares, apoiada por uma capacidade de retaliação nuclear e menos provável de permanecer contida se a Rússia voltasse seus ataques nucleares contra as forças dos Estados Unidos em vez das ucranianas. A segunda mensagem importante a ser enfatizada seria que qualquer uso nuclear russo subsequente desencadearia uma retaliação nuclear americana. Esta opção convencional é pouco atraente. A guerra direta entre as grandes potências que começa em qualquer nível corre o risco de escalar para a destruição em massa. Essa estratégia parecia mais fraca do que a retaliação em espécie e pioraria o desespero dos russos em perder em vez de aliviá-lo, deixando assim seu motivo original para a escalada, juntamente com a possibilidade de dobrar e usar ainda mais armas nucleares. No caso de uma detonação nuclear russa, a OTAN terá dois objetivos conflitantes. Por um lado, a aliança desejará negar qualquer benefício estratégico que Moscou possa obter com a detonação. Por outro, desejará evitar uma maior escalada. Para esse fim, a OTAN não deve apenas representar ameaças credíveis de retaliação, mas também cultivar o apoio de terceiros que Putin deseja evitar que se juntem à oposição ocidental. Até agora, Moscou foi impulsionado pela recusa da China, Índia e outros países em aderir totalmente à campanha de sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Esses guarda-costas, no entanto, têm interesse em manter o tabu nuclear. Eles podem ser persuadidos a declarar que sua contínua colaboração econômica com a Rússia depende de que ela se abstenha do uso de armas nucleares. Como uma declaração sobre uma eventualidade ainda hipotética, os países neutros podem ver isso como um gesto importante, uma maneira de manter o Ocidente longe do fogo. Washington sempre manterá ameaças declaradas estratégicas vagas o suficiente para fornecer flexibilidade e opções de fuga aos russos. Ainda assim, qualquer outro murmúrio de possível ataque de Putin deve levar a sério o lembrete: uma guerra nuclear não tem vencedor. Assim, à medida que a Rússia avança com seus objetivos na Ucrânia, o desfecho de um ataque nuclear vai diminuindo consideravelmente. Seguimos em frente com mais análises e informações detalhadas aqui no canal. E para isso conto com a sua colaboração, seguindo o canal no Instagram, @AreaMilitarOff. Conto também com a sua ajuda, doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.